E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Seguinte, pessoas, bora lá então para nossa aula de Revolução Francesa de número 5. Mano, que curso é esse, cara? De Revolução Francesa, né, mano? É o infinito, mano. E eu vou te contar uma coisa, meu querido. Sabe o que mais? Ainda não acabou. Não. Nós ainda temos muita coisa para tratar da Revolução Francesa. E essa aula, gente, eu acho ela muito bacana. Eu acho ela muito interessante porque é nesse momento que a gente começa a tratar de coisas que estão muito próximas, sabe? Coisas que estão muito ligadas ainda, né, à nossa realidade. Né? Não que a história não esteja recheada aí, né, cara, de heranças culturais, de pensamentos, de acontecimentos, né, que impactaram, que impactam a nossa vida até hoje. Mas eu acho que debater assuntos, por exemplo, que nem Revolução Francesa, que nessa fase da Convenção, cara, é entrar assim de sola, mano. De sola, entrar com os dois pés no peito, assim, mano. Né, de debates, de questões, de opiniões que ainda povoam aí a cabeça das pessoas. É um momento para a gente desmistificar muita besteira que a gente vê nas redes sociais. Tá? Então, essa aula, ela não vem só nessa pegada para você se dar bem na escola, no vestibular, no Enem, não, também é uma aula para a gente refletir sobre algumas coisas aí, tá? E é o seguinte, o que a gente está entendendo aqui, então, por convenção, tá? Para você que vem aí acompanhando todas as nossas aulas, vamos ver aí as cenas dos últimos capítulos, né, cara? A gente viu aí, cara, na nossa última aula, uma ascensão muito grande do Terceiro Estado. Né? Os caras romperam com o governo, foram para as ruas, quebraram tudo. Né? Tem aquela formação, né? Girondinos, jacobinos, sansculotes. Né? Expliquei para vocês quem eram esses caras, o que eles queriam. Tinha os isentões ali no meio. A gente falou de uma tentativa de fuga de Luís XVI, uma retaliação internacional, o Luís XVI estava preso, e você ficou se perguntando assim, mano, o que vai acontecer com o Luís XVI? E você vai descobrir agora. Mas aguenta aí, tá? O que a gente está entendendo por Convenção de 1792? Quando a gente fala de convenção, a gente está falando da próxima sequência da Revolução Francesa. Né? Então nós tínhamos lá o governo de Luís XVI, nós tínhamos lá a queda da Bastilha, ou seja, vários eventos que vieram se sucedendo dentro do processo revolucionário. Tá? E a Convenção é só mais um deles aí. E só para você entender o que tinha acontecido, o que nós vimos até então. Né? Nós falamos aí da tal da Comuna, né, insurrecional de Paris, que foi o quê? Foi o momento que a galera, os franceses, pegaram em armas, o povo foi pra rua e foi enfrentar quem? Foi enfrentar a Prússia e a Áustria, mano. Né? Os caras assim mais tops, né? O exército mais punk que havia na Europa naquela época. Né? E os fugitivos, né? Ou seja, aquela nobreza que havia fugido da França, né, durante as perseguições. Os caras montaram uma banca lá, uma gangue, tipo, vamos acabar com essa revolução agora na França, vamos resgatar o rei. Teve até uma ameaça, né, para o povo francês, olha, nós queremos o Luís XVI bem, tá aí no trono. Né? E aí o povo, mano, foi pra rua, não tinha uma organização clara ainda, e todo mundo pegou em armas e todo mundo defendeu a revolução. E isso passou. E a pergunta que ficou é, tá, mas e agora? O que a gente vai fazer? Expulsamos os inimigos?
prendemos o rei, abolimos tudo, né? Tá tudo meio confuso, tudo meio louco, a França de ponta cabeça, e o que, que a gente vai fazer, né? Aí que começam a surgir algumas demandas, porque dentro da França as forças começam a se reagrupar, começam a se reorganizar. Aquelas forças dos jacobinos, aquelas forças dos girondinos, né? E é a essa nova organização de forças que surge logo depois da Comuna de Paris que a gente vai chamar de convenção, ok? Então vamos entender isso aqui, uma das demandas que os caras tinham. Uma das demandas era a criação de uma nova Assembleia Constituinte. Ou seja, eles queriam criar uma nova Constituição para a França. Eles queriam, né, reorganizar as leis na França. Né? Até aí tudo bem. Só que tinha um porém. Essa Assembleia, ou seja, os deputados, as pessoas que iam para lá para criar as leis, essas pessoas elas não seriam escolhidas à toa, pelo dinheiro, ou por cargos de nobreza e tal. Não. As pessoas seriam escolhidas por sufrágio universal. Olha que revolucionário isso, brother. Muito revolucionário. Então, ou seja, o povo escolheria quem ia para essa assembleia, quem seriam as pessoas que estariam lá, quem seriam essas pessoas que iriam participar dessa reunião, né, dessa convenção, vamos assim dizer. Né? Mas, antes de mais nada, vamos colocar uma água no chimarrão aqui só para você entender. Né? Então é o seguinte, imagina um salão. Nesse salão ocorreria a reunião na qual uma nova Constituição seria criada para toda a França. E como eu disse para vocês, logo depois daquela luta contra as forças externas, logo depois da prisão do Luís XVI, as forças internas dentro, nossa, que redundante, não, as forças internas fora, né? As forças dentro da França elas começam a se reagrupar. Tá? Então você tem grupos diferentes com demandas diferentes. Então você tem aquela galera da burguesia, lembra dos girondinos, dos jacobinos? Então, essa galera tá aí e cada um tem uma demanda. Então, como são grupos que já estão definidos, cada grupo vai procurar um lugar dentro do salão para poder se sentar, dentro desse salão bonito que você está vendo aí, onde ocorreu a convenção. Tá? Então, o que aconteceu? A galera lá que fazia parte dos girondinos, né, vocês lembram, né, os banqueiros, burguesia, né, financeira, os caras ligados aos bancos, os grandes industriais, todos esses caras mais bambambãs chegaram e foram para o lado direito. Por que eles foram para o lado direito? Não sei, mas foram. Simplesmente foram. O cara chegou, entrou e falou, ah, nossa, tem uma cadeira vazia, vamos lá. Pum. Foi. Ninguém mandou, ninguém combinou. Foi. E por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Já já você vai entender o porquê. Então, no salão, você tinha lá do lado direito os girondinos. Fechou. Do outro lado, do lado oposto, foram, né, mano, aquela galera que não compactuava com as ideias dos girondinos, uma galera que tinha uma opinião diferente, tinham outras demandas, tinham outras necessidades. Obviamente não eram pessoas da alta burguesia, não eram pessoas podres de ricas na França. Eram pessoas pobres, eram camponeses, eram os operários, né, era aquela galera, a média burguesia, né, a baixa burguesia. Ah, professor, os jacobinos? Pois é. Ah, os sans-culottes? Pois é. Foram para a esquerda. Mas, professor, por que esses caras foram para a esquerda? Simplesmente pelo fato de que a direita já estava ocupada por um grupo que tinha uma demanda que não era a mesma deles. Então os caras se separam. Sabe quando você vai lá no estádio e você fica com a sua torcida em vez de você se sentar com a torcida rival? Cara, é a mesma coisa, brother. Você tá lá na escola, mano. Você fica com seus amigos. Você não fica com aquela galera que você não conversa.
normal, é uma organização que ocorre normalmente nos meus dias, já ocorria naquela época e sempre vai ocorrer, entendeu? Atenienses não sentavam junto com os espartanos na hora do recreio, mano, entendeu? Porque dava briga, Atenas e Esparta, tipo, pá, entendeu? Brincando. Então, foi uma organização, né? Então os caras sentaram na esquerda, só que o lado esquerdo, né, dessa assembleia tinha um local um pouco mais elevado, mano. Saca? Um lugar um pouco mais alto, como se fosse uma arquibancada. Por que eu peguei essa imagem que você tá vendo aí? Porque essa imagem, você tá vendo, né? Ela tem o lado esquerdo um pouquinho mais, né, elevado aí. Então, pô, mano, a galera foi pro lado esquerdo. Então acabaram ganhando um apelido de montanha. Ah, montanha. Talvez foram eles mesmos que se deram esse apelido, né? Montanha. Né, para mostrar, tipo, nossa, nós somos poderosos, somos maiores, e realmente tinha mais pessoas nesse grupo do que nesse daqui, óbvio, né? E, como em todo lugar, tinha lá os isentões, né? Os caras que, tipo, eu não sei, só tô aqui, só tô lá, eu não tenho uma opinião, vamos juntar todas as pautas aí. Mano, a galera isentona, né? Que ficaram no centro. Os caras talvez não tivessem o mesmo poder financeiro lá dos burgueses, mas também não compactuavam totalmente com a ideia dos caras, os caras também não compactuavam totalmente com a ideia dos jacobinos, dos sans-culottes, enfim, ficaram no centro. E por não terem uma opinião formulada, né, os caras eram, né, chamados de pântano, cara. E o que é um pântano? Pântano é um lugar no meio da mata com água fedida, mano, né, com matéria orgânica se decompondo ali. Sabe, tem um mau cheiro um pântano, né? E os caras também eram chamados de sapos, né, cara? Porque o sapo fica ali no meio ambiente, tipo, são da pedra, né? Coachando. O sapo. Tá aí, ó, a cara do sapo lá. E por que eu dei uma ênfase nisso? Porque é o seguinte, brother, enfia uma coisa na sua cabeça, mano. Você que gosta de ficar em Facebook, você que gosta de ficar compartilhando coisa no WhatsApp, põe uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Esse negócio que todo mundo fala hoje em dia aí nas redes sociais, de que a esquerda é desse partido político, direita é desse partido político. Mano, enfia uma coisa na sua cabeça, Joe. Esquerda e direita não tem a ver com partido político. Não tem, professor? Não, cara pálida. Não. Vou falar de novo depois de tomar o meu chimarrão. Não. Professor, então de onde que veio esse negócio de esquerda e de direita? Veio daqui, criatura. Desse momento aqui. Você tá me entendendo? Depois dessa convenção, depois dessa Assembleia Nacional Constituinte aqui na França, foi de praxe, foi de costume, criou-se o hábito, né, de se relacionar à esquerda a um grupo que defendia uma pauta mais social, que era esses caras aqui, que eram operários, eram camponeses, que queriam reformas mais estruturais, que queriam uma república, que queria o fim da monarquia, queria o voto universal, queria o aumento de salário, redução da jornada de trabalho. Então são pautas mais populares, são pautas mais radicais, são pautas mais transformadoras. Então esse tipo de demanda, esse tipo de pauta mais popular ficou relacionada à esquerda. Por quê? Porque era um grupo de esquerda que estava defendendo essas pautas. Você está me entendendo? Não tinha partido político aqui, meu chapa. O DKD, PQP. Não tinha isso, mano. Não tinha. Você está me entendendo? Não tinha partido político aqui. Ponto. Também costumou-se, depois dessa época, a dizer que pautas mais conservadoras, pautas mais liberais, eram pautas de grupos de direita. O que eu quero dizer com pautas mais liberais? Por exemplo, o funcionário não, o operário não precisa ter direitos trabalhistas, porque isso é caro, isso encarece o produto.
Ah, a gente tem que reduzir o investimento em educação, porque isso faz o governo gastar muito. Ah, o governo não tem que interferir na sociedade tanto, não pode interferir na política. Ah, o governo só governa, não cuida tanto das pessoas. Sabe essas pautas mais conservadoras, mais liberais? Eram pautas defendidas pelos girondinos, porque esses caras entendiam que estava surgindo um Estado ali, né, que a ideia de rei já tinha acabado. Então, esse Estado que tinha que surgir, que ia surgir, dentro da visão dos girondinos, era um Estado que tinha que servir ao liberalismo, que tinha que servir à economia, que tinha que servir aos interesses econômicos desse grupo, que era o grupo de direita. Então, quando a galera ouvia coisas do tipo, ah, o governo não pode interferir na economia e não pode obrigar o patrão a dar direito para o funcionário. Pô, todo mundo relacionava isso com pensamento de direita. Por quê? Porque foi nesse grupo de direita que esse tipo de pensamento surgiu. Entendeu? Quando as pessoas ouviam coisas do tipo, não, nós queremos diminuição da jornada de trabalho, fim do trabalho infantil, igualdade de direito entre homem e mulher, todo mundo relacionava essa pauta com a esquerda, porque era nesse grupo de esquerda, girondinos, sansculotes, que a galera tinha ouvido esse tipo de papo. Então todo mundo que não estava aqui na Assembleia, que ficava sabendo dessas ideias e que tomava uma decisão de qual grupo seguir, a pessoa dizia, olha, eu sou de esquerda. Não, eu sou de direita. Porque ninguém ia ficar no meio de uma revolução falando, eu pertenço ao grupo dos sansculotes, o grupo da esquerda, que defende uma pauta mais ou menos assim, mais trabalhista, uma pauta mais... Você tá me entendendo? Ninguém ia ficar no meio de uma revolução com bala voando, tiro acontecendo, e morte e guilhotina acontecendo, falando, não, eu sou do grupo de direita, sou do grupo dos girondinos, sou defensor do liberalismo econômico aplicado à sociedade de maneira mais intensa. Entendeu, cara pálida? Você entendeu? Então para de falar besteira por aí e querer relacionar esquerda e direita com partido político, porque não é, meu chapa. Esquerda e direita está relacionado com o movimento histórico da Revolução Francesa. Agora que você entendeu isso, você sabe que os isentões, que a galera do centro, era uma galera que não estava nem lá nem aqui. Entendeu? Ótimo, ótimo. Só uma curiosidade aqui para você, tá? Agora um parênteses, tá bom? Ah, mas então por que que a esquerda adotou a cor vermelha? O que que esses caras aqui... Ah, é por causa dessa palavrinha esquerda, vermelha. Que a esquerda adotou a cor vermelha? Não, cara pálida, não, cara pálida. Presta bem atenção. Cara, desde a formação das monarquias nacionais, desde lá do século XVI, XVII, as famílias, os grupos de governo são marcados por cores. E essas cores, elas ficam estampadas nos brasões das famílias. Então, não só o símbolo, mas a cor também era uma forma de representar uma forma de governo. Ou um território, ou os domínios de um nobre, ou os domínios de uma família Bourbon, por exemplo, os Bragança, por exemplo, né, tinham suas cores características. Né? E os membros dessas famílias se vestiam com essas cores, decoravam, né, a sala do governo com essas cores, e essas cores chegaram até nas bandeiras que nós temos hoje, né, cara, em muitos países aí. Né? Por exemplo, a bandeira do Brasil, verde e amarelo. As cores da mata e do ouro. Não é, cara pálida, não é. O verde e amarelo da bandeira do Brasil vem da família dos Bragança, mano, certo? Que lá no brasão deles já tinha a cor verde e amarela, que era a mesma bandeira do nosso império. Vai pesquisar isso daí. Pesquisa isso daí. E o vermelho, que a esquerda adota, também vem nessa mesma linha de pensamento. Por quê? O que é o vermelho? O que o vermelho representa? O vermelho representa o sangue, mano. O sangue. O sangue que os camponeses, o sangue que os operários davam pelo seu trabalho, certo?
E também representa o sangue que saía das costas deles quando eles apanhavam. A cor vermelha é uma cor que une todas essas pessoas desse grupo, porque são todas as pessoas que são extorquidas, que são exploradas, que são sugadas. Por isso que até hoje a gente tem aquela expressão assim, o governo está sugando o meu sangue. A gente relaciona o sangue à vida, então, né, o tirar o sangue é tirar a vida do indivíduo, saca? Então é por isso que esse grupo adotou essa cor, não é por causa de partido político. O partido político é vermelho, eu vou correr lá porque eu gosto de vermelho, vermelho é minha cor favorita. Não é. Você tá me entendendo? Então são causas, são situações históricas que vão criando determinadas coisas que se você não pensar sobre isso, brother, você vai ficar aí no Facebook falando besteira. Certo? Certo. Então, feito esse parênteses, a gente fecha isso daí e continua com o Bang. Por quê? Lá no meio da Assembleia, alguém falou assim, alguém do meio, né? Os isentões. Pô, mas e o Luís XVI, mano? O que a gente faz com esse cara, mano? E isso também foi uma pauta debatida lá naquela convenção. Porque alguém pegou e falou o seguinte, cara, vamos deixar ele vivo, vamos tentar uma monarquia parlamentarista. Porque essa galera aqui, né, os girondinos, eles tinham essa pauta, uma monarquia parlamentarista, né, um parlamento eleito de maneira, né, indireta, talvez, um voto censitário para quem tinha dinheiro e tal. Eles tinham essa pauta. Então eles não estavam muito preocupados em romper com a monarquia. Tipo, para esses caras, um padrão parecido com o da Inglaterra já estava ótimo. A galera lá de esquerda, né? Tipo, não, vamos matar o cara, velho. A gente mata. E por quê? Não era, assim, uma violência gratuita, tá? Não que não seja uma violência. Mas não é uma violência gratuita. O Luís XVI, para eles, representava um cara, assim, anos de exploração. Anos de miséria, anos de opressão, né? E o Luís XVI representava um tipo de poder que havia matado muita gente na França. De fome, mano. De fome. Fome. Morrer de fome, cara. Um negócio punk, hardcore. Então, a pauta da esquerda era, mano, matar o cara, velho. E a pauta da direita era deixar o cara vivo. Era manter. Então, era uma opinião ali que dividia a galera. Você fala, pô, professor, então deu briga lá. Deu briga. Deu uma treta, mano. Severa. Saca? E como é que os caras resolveram isso daí? Os caras resolveram do seguinte modo, mano. Presta atenção. Surgiu um cidadão lá, tá? O Saint-Just, líder jacobino. E o cara, mano, falou o seguinte. Gente. Eu quero falar. Posso? Vai, mano, fala aí. O que você quer falar? Olha o que o cara disse no meio da convenção, mano. Presta atenção. Ó, eu vou ler pra vocês porque, mano, a fala do cara é fantástica. Se liga. Um dia, todos ficarão admirados de que no século XVIII tinha-se sido menos avançado do que no tempo de César. Ele já começou criticando o antigo regime, né, mano? Tipo, o antigo regime que nós vivemos é mais atrasado do que na época de César, mais atrasado do que na época de Roma. Olha a visão dos caras, né? Então, né, aí ele continua. Naquela época, o tirano foi imolado em pleno Senado, sem outras formalidades que não os 23 golpes de punhal. Como assim imolado? Foi esfaqueado, mano. Né? Então, assim, mano, o César foi esfaqueado sem lero-lero, a não ser 23 golpes de faca na costa do cara, mano. Certo? Bom, perdi aqui, vou começar de novo. Naquela época, o tirano foi imolado em pleno Senado, sem outras formalidades que não os 23 golpes de punhal. E sem outra lei que não a liberdade de Roma. Ou seja, o César foi morto pelos senadores por conta da liberdade de Roma, que ele queria ser imperador, e os senadores não queriam e mataram o cara, beleza. E hoje, ou seja, em plena convenção aí, e hoje, queremos fazer com todo respeito o processo de um homem que foi assassino de um povo, que foi apanhado em flagrante delito. Para mim,
Não vejo meio termo. Um rei deve reinar ou morrer. Mano, na moral, velho. Na moral, esse cara mitou nas falas dele, mano. Mitou, né? Então, olha o discurso desse cara, mano, né? Ele constrói essa ideia da culpa do Luís XVI e ele deixa bem claro, fala assim, mano, ele tentou fugir, mano. Ele é criminoso. Ele tem que pagar pelo erro dele. Ele é inimigo da Revolução e sem a morte do Luís XVI não vai ter liberdade para a França. Ponto. Tá, professor, mas e aí? Ele falou isso daí e tal, mitou, e como é que terminou isso daí? Adivinha como é que terminou isso daí, meu chapa? Imagina o Luís XVI depois dessa reunião. Vamos imaginar. Foi exatamente isso que aconteceu, meu caro. Luís XVI foi guilhotinado. Né? Não só ele, mas a família dele, não todos os membros da família dele. Lá na frente, eu vou ter uma surpresinha para você que eu não vou contar agora, tá? Mas o Luís XVI foi morto, cara, na guilhotina, em praça pública, um espetáculo, saca? E por trás de toda essa crueldade aí, tava esse gesto de querer libertar a França, de querer acabar com a monarquia e começar um novo tempo, um novo rumo, saca? Eu fiz aí uma representação com uma espada, mas não foi a espada que matou ele. Também é que eu não consegui pegar uma guilhotina e fazer uma animação para cortar a cabeça do cara, né? Então eu fiz com a espada, mas ficou bacana, olha lá, o sangue voando, né? Passa, vai. E por que eu falei de começar um novo tempo? Porque isso é muito claro para as pessoas que estavam ali na convenção, para as pessoas que estavam ali naquela reunião, naquele momento histórico. E isso estava tão claro, estava tão óbvio para eles, que os caras realmente partiram de uma nova marcação de tempo. Ou seja, eles queriam começar um novo calendário. Ou seja, nós vamos varrer tudo o que aconteceu até aqui, deixa tudo para lá, passa uma borracha em tudo, e vamos começar a escrever um novo capítulo, uma nova história. Só que para isso a gente precisa de uma marcação de tempo diferente, porque essa marcação de tempo que nós tínhamos não serve para nada. Por quê, professor? Presta atenção. Eu convido você a assistir uma das minhas videoaulas aí, lá onde eu falo do final do Império Romano, tá? Porque lá você vai descobrir como surgiu o calendário gregoriano do Papa Gregório, tá? Que é um calendário cristão, né? Criado, obviamente, pela maior autoridade da época, que era a Igreja Católica. E é o seguinte, meus queridos, quando a gente fala de antigo regime na França, a gente fala de uma sociedade estamental, onde o primeiro estamento, o grupo mais poderoso, era a Igreja Católica. Então, cara, nenhum revolucionário na França, quer dizer, só os girondinos, né? Talvez, mas, cara, nenhum jacobino, nenhum camponês, nenhum operário na França, durante esse momento, estava com pique para poder manter uma forma de poder que lembrasse o poder da Igreja Católica. Lembra da minha última aula lá, onde eu falei que os caras obrigaram a Igreja a jurar fidelidade à Revolução, né? E onde os caras tomaram parte dos bens da Igreja? Cara, a ideia dos caras era justamente romper com isso. E aqui eu quero abrir um outro parênteses para você, sangue bom, tá? A gente já viu que a maioria dessas demandas, a maior parte da pauta, dos desejos e das buscas desses grupos, era do grupo dos girondinos, então um grupo de esquerda, né? Então criou-se também uma ideia estúpida, uma ideia ridícula, de querer também relacionar a esquerda com um pensamento anticristo, com um pensamento anticristão, com um pensamento antirreligioso. E, brother, na moral, mano, eu não me considero uma pessoa de esquerda, mas como historiador, a gente tem, cara, que dar nome aos bois, brother, certo? E o que está em jogo aqui, nesse momento da Revolução Francesa, não é uma pauta
satânica, uma pauta do mal, uma pauta anticristo, uma pauta do apocalipse. Vamos acabar com a religião? Vamos acabar com a igreja? Porque a igreja... Brother, põe uma coisinha na sua cabeça. A igreja, ela vinha desde a Idade Média, a igreja católica, com seu poder crescendo, menos lá na parte da Reforma Protestante, mas era uma instituição poderosíssima, riquíssima, opressora pra caramba. Você não acredita em mim? Pergunta pro Galileu. O que foi a igreja católica? Né? Pesquisa aí sobre outros caras lá do século XVI que começaram a falar, né, algumas verdades científicas que a igreja não gostava. Você tá me entendendo? Pergunta para esses caras o que era a igreja. Vai pesquisar sobre a Inquisição. Eu tenho uma aula aí sobre a Inquisição. Né? Aula 3, se não me falar a memória, lá da minha coleção, lá do meu curso de Reforma Protestante. Aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Com igreja violenta. Tá? Então, brother, ninguém que estava aí envolvido na criação de um novo tempo, de uma nova história, queria uma nova história atrelada a uma força de poder opressora como a Igreja Católica. Então, o primeiro ato dos caras foi obrigar a Igreja a jurar fidelidade à Revolução, separar a Igreja do governo e agora separar a Igreja da história deles, da criação dessa nova história. Então, esse novo mundo, essa nova história, ia vir através de uma nova marcação de tempo. Então, esses meses que nós temos hoje, no século XXI, aí no nosso calendário, janeiro, fevereiro, março, abril, né, os meses e tal, todo esse calendário gregoriano que nós usamos ainda hoje em dia, durante um certo intervalo de tempo da Revolução Francesa, foi substituído por um outro calendário, meu chapa. Um outro calendário. Este calendário que está aí aparecendo na sua telinha linda. Olha o nome dos meses. Vindimário, Brumário, Frimário, Nivoso, Pluvoso. Ah, professor, Vindimário substituiu janeiro, Brumário, fevereiro. Para, brother. Para. Primeiro que o calendário deles, eles era focado na questão das estações do ano. Então, pegava esse período aqui, ó, Vindimário, né, era o que? Era o mês da colheita da uva, né, que ocorria no comecinho do outono. Então, Vindimário, né, transpondo para o nosso calendário, ia de 22 de setembro a 21 de outubro. Saca? Ah, professor, então eles tinham aqui uma correspondência com o calendário gregoriano? Não, cara pálida. Não. Isso aqui, que está aqui, é só uma questão didática para você enfiar na sua cabecinha aí. Tá? Mas para os caras, esse era o novo calendário que marcava determinadas épocas do ano, situações do ano e as estações do ano. Porque isso era muito importante para eles, para a produção de alimento, para a organização da vida deles. Saca? Os caras não estavam preocupados ali com a data do mês que envolve uma comemoração religiosa. Ah, todo mundo virou ateu na França. Não, né, cara pálida? Não, porque muitos dos caras que estavam ali também eram protestantes. A gente já está falando do século XVIII, meu chapa. Né? O Lutero, lá no século XVI, XVII, já tinha, né, transformado muito essa ideia de religião, né, na Europa, né, e no mundo de um modo geral. Certo? Então, esse novo calendário não é só um enfeite, né? Você pega lá, quando você compra um botijão de gás, entendeu? Você compra um gás, chega um calendário novo para você, em dezembro, né? Entende? Então, era uma questão muito revolucionária e muito importante a mudança do calendário, a nova marcação de tempo dos caras, saca? Aí tá, pau comendo, assembleia rolando, o rei tá morto, novo calendário, novas coisas acontecendo, e você deve estar se perguntando, professor, e a França, mano, como é que ela tava? Vamos entender o que era essa França, o que estava acontecendo lá? Beleza, então você tem a França com jacobinos, girondinos, todo mundo ali no mesmo balaio, e toda essa galera estava passando por umas situações meio complicadas. Se você acha que já estava difícil lá na Assembleia, você não sabe o que era viver na França. Tá? Por exemplo, os alimentos estavam com uma inflação enorme. Cara, o preço subindo direto, mano. Porque no ambiente de instabilidade, né, pessoas que não estavam, camponeses que não trabalhavam ou trabalhavam, então era uma coisa meio confusa. Então o preço dos alimentos foi lá em cima, né?
fora da França, o que aconteceu? Teve uma nova organização para poder lutar contra os revolucionários. Tá? É o que a gente chama de primeira coligação. Teve mais uma organização. Daquela vez a gente falou da Áustria, da Prússia, né, e dos exilados, dos fugitivos. Agora teve um negócio assim um pouco mais entendeu? Um negócio um pouco mais forte. Então você tem presença de Holanda, de Espanha, Inglaterra, Áustria e Prússia de novo. E o que estava por trás disso? Eles estavam preocupados com os franceses, bonitinho. Não, turma, a preocupação desses caras era justamente impedir que a revolução saísse da França e chegasse nos seus territórios. Principalmente a Áustria e Prússia, né, mano? Que tava, tipo, do lado ali, né? Era só atravessar a linha, entende? Então esses caras vão se organizar pra, mano, ir pra cima dos revolucionários. Junto disso, você acha que é pouco, né? Você acha que tava rolando pouca treta. Tinha muita treta. Em uma determinada região da França, você tem uma rebelião monarquista. Meu professor, como assim? Pessoas, camponeses, pegaram em armas, se levantaram contra a revolução para tentar restaurar a antiga ordem. Isso aconteceu. Então, professor, nem todos os camponeses, cara, a gente pode pensar que nem todo mundo pensava igual naquele momento. Tá? E a gente também pode pensar que havia um reduto ali onde a nobreza ainda tinha muito poder. Porque é claro que uma rebelião dessa, um levante desse, tem, né, o dedinho de uma monarquia ali, né, dos nobres e de uma galera assim. Então não vai pensando que era um negócio tipo isento, entende? Nossa, professor, mas então o que acontece? Ora, o que acontece? Isso obriga, mano, a ter uma organização dentro da França, porque tem muita treta acontecendo. Né? Então, jacobinos, girondinos, sans-culottes, esses caras têm que se organizar. E eles se organizam de uma maneira muito top, mano. Sabe o que acontece? Os jacobinos pensam assim, mano, não dá pra governar com esses girondinos, mano. Porque esses girondinos são tudo aí com uma pauta de direita, esses caras aí nunca apoiam a gente em nada, tudo que a gente quer fazer esses caras barram, não dá pra governar com os caras de direita, mano. Então o que a gente faz? A gente toma o poder, porque nós somos maioria, nós somos todo louco mesmo, os sans-culottes estão com a gente, então nós vamos tomar o poder dessa bagaça, mano. Mas e se os girondinos não gostarem? A gente pega os caras e arrebenta com eles, mano. A gente mata eles? Nossa, mas que terror! Que terror! Foi por isso que esse período ficou conhecido como terror jacobino. Porque os jacobinos tocaram o terror em todo mundo, Joe. Quem era contra a postura deles, já era, mano, já era. E já era mesmo, porque era muito comum que em bairros das grandes cidades, que em cidades pequenas no campo, ocorressem julgamentos e pessoas que eram consideradas traidoras eram condenadas à morte na guilhotina, Joe. Sabe? Então todo mundo que era contra morria, sabe? Então os girondinos tiveram que praticamente se esconder, sabe? Os caras sumiram do cenário. Os caras foram presos, né? Alguns presos e a maioria morreu, outros sumiram, fugiram, né? Então, assim, é um período muito complicado. Era um período muito complicado para ser opositor dos jacobinos, saca? Pô, professor, mas aí então, mano, o que vai rolar? O que vai rolar aqui? O que vai rolar? Eu vou te contar o que vai rolar. Sabe o que vai rolar? Cabeças vão rolar. É sério. É um período assim com muita morte, com muito julgamento, onde tudo era feito em nome da revolução. Criou-se uma ideia de que a revolução precisava ser salva, de que os inimigos da revolução estavam por aí no meio da rua e que por isso a gente não, né? Porque eu e você a gente não tá lá, né? Mas assim, eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que agir. E eles acharam isso na guilhotina. A guilhotina vai agir por nós. Sem os girondinos para ficar lá empacando, atrapalhando a vida deles, os jacobinos vieram com uma pauta deles e colocaram isso como uma lei, colocaram isso na Constituição. E olha, mano, a ideia dos caras, brother. A gente está falando aí de século XVIII. Olha a demanda dos caras. Primeiro, voto direto
aos maiores de 21 anos. Ou seja, quem tinha mais de 21 anos votava. Homem e mulher. Acabou. Não tinha aquele negócio do voto censitário. Lembra que os girondinos lá atrás tentaram passar uma pauta dessa? Ah, não, mas só quem tem grana é que vai votar. E aí o que deu? Bagunça. Porque, jacobinos e sans-culottes não aceitaram. Então agora acabou com isso. Quando tiver eleição, todo mundo que tiver mais de 21 anos vota. Acabou. Tá? A França, ela tinha colônias, né? Na América, por exemplo, onde hoje é o Haiti. Era uma colônia francesa. Tá? E nessas colônias havia a exploração da escravidão. Ok? Os jacobinos terminam com isso. Né? Lembra que eu falei que a Revolução Francesa ela vem toda motivada pelos ideais iluministas? Tá aí. Tá aí. Voto universal. Né? O Montesquieu batendo palma pros caras. Né? Vamos acabar com a escravidão. Todo mundo é igual. O cara, o Voltaire, acho que deu risada nessa hora e falou, é nóis, mano. Fechado com vocês. Né? Então, assim, fim da escravidão. Né? E vai ter uma aula só sobre independência do Haiti, que é uma aula que é um tema muito bonito, e a gente vai voltar nessa parte aqui, certo? Criação de ensino obrigatório. O estudar era uma coisa de elite. Quem era muito rico ou quem era da nobreza tinha acesso. A população mais pobre não tinha. E os caras já tinham um entendimento lá que a população tem que ser formada. As crianças têm que ir para a escola. E que o governo tem que bancar isso daí para poder, né, pegar o dinheiro público e aplicar na educação. Era uma pauta dos jacobinos, era uma pauta de esquerda. Ah, professor, girondinos não queriam isso? Possivelmente não, porque era um gasto. Né, cara? Eu não tenho acesso assim, ao debate minucioso que ocorreu lá entre girondinos e jacobinos. Mas, cara, eu não imagino um burguês daquela época defendendo que o Estado gastasse dinheiro com educação pública. Tipo, vai ficar ensinando essa gurizada aí, bando de camponês, bando de operário? Não, os caras têm que saber trabalhar e acabou. Né? Nossa, é um discurso muito parecido com o que acontece hoje em dia, né? Tem que ensinar a trabalhar e acabou. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Comenta aí aí no vídeo aí para ver o que a gente pode falar sobre isso depois. Né? Criação do Museu do Louvre. Nossa, professor, que coisa importante para você falar na aula. Querido, presta bem atenção. Nós estamos falando de uma nova memória. Entende? A Revolução Francesa ela veio para romper, ela veio para acabar com o passado. Tanto é que realmente acaba mesmo. Né? Em história, né, o divisor, né, de história moderna, história contemporânea é a Revolução Francesa, porque realmente o negócio né, mudou muita coisa. Então, a ideia de criar um museu era esse grupo pensando o seguinte: nós vamos criar uma nova memória, nós vamos passar a limpo, né, o nosso passado. Então, ter um museu de responsa é importante para isso. E até hoje o Louvre ele é uma referência, né, mundial na memória não só francesa, mas da humanidade de um modo geral. Né? E os caras conseguiram lutar, eles venceram aquela coligação, de novo, 2-0 pros caras, mano. Não tava nem no segundo tempo ainda, né? E os caras conseguiram acabar com aquela revolta interna. Então, entende? Pô, mano, os caras estavam fortes, mano. Jacobinos se fortaleceram pra caramba, mano. Lá atrás já deram uma sova nos estrangeiros, mudaram as leis na França, tomaram o poder dos girondinos, lutaram contra os inimigos de novo, criaram a Constituição do jeito que eles queriam e venceram as forças internas, mano. E aí, acabou a aula, acabou o conteúdo, é isso aí. Tô brincando. Não. Ia ser muito fácil se fosse assim. Né? Porque, mano, o legal da história é o seguinte: quando você pensa que tá tudo bem, não tá nada bem. Né? Não tá nada bem. Olha o coronavírus batendo na sua porta aí. Né? Professor, o que vai acontecer na sequência aí? O que acontece é o seguinte: tudo isso aconteceu e o povo da França tá lá, na rua, vendo a coisa acontecer, e todo mundo começa a analisar o que acontecia ao redor deles. E todo mundo começa a ver a guilhotina e ver que a guilhotina, tipo, tá assim, como eu posso dizer, a guilhotina
Que a guilhotina tá lá, trabalhando. Muito, muito. Todo dia uma cabeça, todo dia uma cabeça, todo dia uma cabeça. E pode parecer maluquice, mas é verdade, mano, sabe? As mortes aumentaram muito, as brigas aumentaram muito. Mas, professor, peraí. Os caras tomaram o poder dos girondinos, lutaram contra os inimigos externos, acabaram com a revolução monarquista. Contra quem que eles estavam brigando, meu Deus do céu? Sabe contra quem? Contra quem? Contra eles mesmos. Dentro dos girondinos, dos jacobinos, perdão, tinham facções que também não se entendiam bem. Lembra que lá na aula de número 4 eu falei de Danton, falei de Marat, falei de Robespierre? Pois é, esses 3 ícones da Revolução Francesa também representavam 3 linhas de pensamento dentro da Revolução. Pô, professor, ficou difícil, hein? Mas o logaritmo é pior. Vai por mim, fica comigo que o logaritmo é pior. Então, esses caras, eles criaram essas facções, mano. Né? E cada facção tinha um pensamento diferente. Tipo, olha, vamos matar a gente? Ah, não, para de matar. Vamos organizar um governo. E eu não tô zoando. Na real, tinham facções que queriam, estender mais e mais as mortes. E como esses caras não entravam em acordo, como que eles tentavam resolver? Pô, na porrada, mano. Na morte. E o povo francês, o grosso da população, mano, os caras já não davam mais a fim de ficar vendo isso que você tá vendo aí. Não, isso aqui não. Aquilo lá. Isso aqui é top. O povo francês queria ficar de boa, mano. Queria tocar a vida deles. E quando o povo começou a perceber que, tipo, tava virando tiração de sarro, mano, a galera, tipo, ó, fica aí com vocês então, mano. E isso meio que enfraqueceu o movimento. E enfraqueceu esses grupos que lutavam entre si. Então o grupo do Danton, do Marat, de outros revolucionários começam a perder força dentro da revolução. E um grupo que estava ali meio pá, no meio da galera, que começa a ganhar força, é o grupo do Robespierre, do qual o Saint-Just, né, aquele cara que tinha feito, né, o depoimento dele lá, a declaração dele, também fazia parte. Porém, sem apoio popular, muitos sans-culottes já não acreditavam mais na situação, os caras ficam fracos. Se eles ficam fracos, quem que você acha que vai se aproveitar disso? Qual era o grupo que tinha perdido o poder, que estava assim, que estava daquele jeito, que queria voltar ao poder? Quem? Luís XVI. Claro, só se tivesse do além, né? Zumbi. Claro que não. Eu estou falando, sabe de quem? De uns caras que você já ouviu falar. Estou falando deles, dos girondinos. Eles dão um golpe, mano. Pô, professor, mas você não falou que os girondinos, muitos tinham sido perseguidos, alguns fugiram? Sim, mas os caras, tipo, meio que sumiram. Mas não deixaram de existir. Os caras se esconderam. Os caras estavam só esperando ali o melhor momento. E o melhor momento chegou agora, porque os jacobinos, quer dizer, chegou naquela época, né? Não agora, porque agora é século XXI, aquela época é século XVIII, entendeu? Senão a gente mistura as ideias aqui, tá? Os jacobinos estavam fracos, mano. Então os girondinos deram um golpe, tomaram o poder e falaram: agora é do nosso jeito, mano. Agora a gente vai transformar a França numa coisa que é melhor para nós. E vocês, ó. Professor, mas os jacobinos deixaram? Não, mano, teve uma resistência, teve briga, teve confusão, teve porrada, teve tudo isso que você imaginou. Mas no final os girondinos venceram porque eles eram, né, estavam mais organizados, estavam mais unidos, né? Esse pessoal de direita é mais unido. E aí os caras conseguiram tomar o poder. E tomando o poder, os caras criam, né, um sistema de governo chamado de diretório, né, que aí vem depois da convenção. Tipo, tecnicamente, quando os girondinos tomam o poder em 794, a convenção tipo, meio que termina e começa, né, o que a gente chama de diretório. Por que diretório, professor? Porque eles criam governos divididos em 5 pessoas e dão o nome de diretório. Se eles tivessem dado o nome de caixinha de papel, se a era da caixinha de papel. Se eles tivessem dado o nome para o governo de truco, ia ser a era do truco. Nossa, os truqueiros aí de plantão e curtir, né? Mas não foi o que aconteceu. Foi diretório, e é o diretório governado por 5 pessoas. Mas por que 5 pessoas, professor? Para evitar fraude.
corrupção, desvio de verba, essas coisas aí, que a gente já vai falar sobre isso. Então, os caras tomaram o governo, se depararam com aquela constituição, né, dos jacobinos e falaram, vou querer fazer de novo, como assim? Mon Dieu, porque eles eram franceses, né, então falaram, Mon Dieu. E os caras falaram, mano, essa constituição jacobina, tá fora, velho, vamos arrumar isso daí, vamos arrumar. E começaram a arrumar. Por exemplo, né, aquela constituição, ela foi praticamente banida, né? Banida porque eles mudaram tanto que aquela constituição praticamente deixou de existir, né? Professor, dá um exemplo do que eles mudaram aí. Por exemplo, naquela constituição tinha uma lei que impedia o aumento de preços, porque a inflação estava estourando, né, cara? Então o preço vai subindo, a galera não tem como comprar alimento. Então os caras meio que congelaram o preço pela força da lei. Era bom para os jacobinos? Era bom para os sansculotes? Era bom para os girondinos? Claro que não. Os caras são burgueses, os caras querem lucro, e era uma época boa para os caras lucrarem. Então, já acabaram com esse negócio de limitar preço, que burguês não gosta desse negócio de ficar controlando o preço, não, mano. É hora mesmo. Tá me tirando. Porém, esse governo que faz essas mudanças é um governo que começa a ser caracterizado por corrupção, negociatas, a inflação volta porque o preço fica descontrolado. Por que corrupção, professor? Porque os caras estão dominando o governo, sabe, mano? Então tem obras públicas, então é meu amigão lá que vai fazer a obra, o cara fecha a obra por 100, faz por 10 e a obra acabou custando 1.000. Pô, professor, tá parecendo o Brasil, né? Claro, meu querido, claro. É uma herança cultural francesa da Revolução aí para o nosso país. Mentira, pastor. Então, é que nós aqui inventamos a nossa corrupção mesmo aqui no Brasil, mas é a gente que exporta, né? Corrupção pro Brasil, pro mundo, né? E é claro, mano, que assim, do mesmo modo que os girondinos perderam o poder naquela época, mas não sumiram, os jacobinos também não. As facções estão ali. Então tem revolta, tem conflito. Então, mano, a França fica num caos, mano, sabe? Esse momento do diretório não é um momento assim muito tranquilo, equilibrado. É um momento difícil, né? Não é porque os girondinos estão, tipo, a pauta dos caras é boa, né? Então, assim, dá treta. E no meio dessa confusão tem uma nova coalizão no exterior, os caras vêm para tentar uma luta de novo, mano. Então os caras querem lutar de novo contra os franceses, os caras querem ganhar e querem acabar com a revolução. Você fala, pô, professor, mas então os jacobinos vão tomar o poder de novo, os monarquistas vão tomar o poder, porque alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer mesmo, sabe? Quem? Olha ele aí. O Napoleão, mano. O Napoleão Bonaparte, mano. Esse cara aqui, ó. Que até então, onde é que tava Napoleão na história? Quem era Napoleão aí na fila do pão? Rimou. O Napoleão, eu vou contar melhor na próxima aula a história dele, porque a gente vai entrar na era napoleônica aí, tá? Mas só para você entender agora. O Napoleão estava na África, estava lá defendendo as possessões francesas, né? Ganhava algumas guerras, perdia outras, aquela coisa de general. E aí ele só estava esperando o momento dele, né? E nesse momento ele resolve voltar para a França, mano, porque ele era um líder, ele era um cara assim que todo mundo gostava. Ele também não estava muito satisfeito com o que ele tinha lá, sabe, na África, nas lutas dele. Ele era só um general e ele era um cara extremamente ambicioso. E ele viu que esse momento da Revolução Francesa era muito pertinente para ele. E quando ele chega na França, mano, ele é recebido como um herói, mano. A fama dele era muito grande na França. Então, sansculotes, jacobinos, todo mundo joga o cara lá em cima e fala, mano, era tipo, jogador de futebol da época lá. O cara famosíssimo, só que com fuzil, né? E os girondinos, eles são inteligentes, mano. Os caras vão falar o seguinte, mano, o Napoleão pode resolver o BO pra nós aí, mano. Porque o que a França precisa é de uma autoridade forte. Alguém que bata em todo mundo, que bota todo mundo no lugar e que resolva. Só que essa pessoa não pode ser, tipo, de esquerda. Tem que ser alguém que defenda os nossos valores, mas ao mesmo tempo consiga mostrar que defende valores deles. Então pega alguém do centro, né? Não. Entende bem, é alguém que tem uma pauta burguesa, tem uma pauta de direita,
mas ele passa uma imagem de que ele também tem uma pauta de esquerda. Ah, então ele não tem de verdade? Não. E Napoleão era assim? Era. Mano. Era preferido da burguesia, mano. E ao mesmo tempo ele tinha esse carisma, né, da população. Pô, professor, mas não, é impossível. Como que alguém pode, né, ser tão dúbio assim, ser um ao mesmo tempo ser outro? Meu querido, a história é recheada de personagens assim. Vou te dar um exemplo, tá? Daqui do Brasil. Sabe de quem que eu tô falando? Vovô Getúlio Vargas, mano. Ele era assim, né? Pai dos pobres e mãe dos ricos. Ha, belezinha, né? E tem outros caras na história que a gente podia falar sobre isso, mas não vem ao caso aqui, porque essa aula já deu mais de 1 hora já, certo? Então o Napoleão, ele vem, mano, nessa pegada. Ele agrada a um e agrada ao outro. E todo mundo fala, Napoleão, você não quer governar a França? Ele fala, ah não, não quero. Nunca, né, meu chapa? Nunca. O Napoleão fala, vem em mim, seus lindos. E aí ele chega, né, chutando a parede e dando o golpe do 18 Brumário, mano. Por que um golpe, professor? Porque ele toma o poder, a força, mas é uma força tipo, pega aí, vai, Napoleão. Tá bom, a gente não vai reclamar não. Porque, naquilo que eu falei, os girondinos curtiam, né, esse cara pra caramba, tá? E é o golpe do 18 Brumário. Lembra do calendário francês lá, que mudou? Pois é, mas transpondo para o nosso calendário, era 7 de novembro de 1799. Foi em novembro, mano, que esse cara deu o golpe lá. Entendeu? Mas no calendário deles era o golpe do 18 Brumário. Certo? Então é isso, pessoas. É isso que acontece. Desde a convenção, passando pelo diretório, começando com Napoleão Bonaparte. Beleza, pessoas? Espero que você tenha gostado dessa aula e eu me despeço tomando o chimarrão da fé e te dando um forte abraço. Até mais, turma.